Oi, gente, vamos continuar então nosso estudo sobre o nosso livro. No capítulo 10, aqui é um dia após o assalto lá na escola, tá? Mariana estava chegando ali, né? Ela fez a curva para chegar ali na escola e lá de onde ela estava, ela já tinha avistado alguns alunos, né? Muitos alunos ali na porta da escola para encontrar a professora, né? E para saber se ia ter aula. Né? Quando Mariana, então, entrou na escola, ela viu que ia ser muito difícil. Por quê? Porque a sala estava toda suja, os ladrões tinham roubado tudo, cortina, balde, vassoura, rodo, né? Todo o material de limpeza. E quando ela olhou assim para os alunos, ela viu a expectativa dos meninos. Os meninos queriam aula, né? Então, os olhinhos deles brilhavam assim na expectativa de ter aula. E eles tinham muitas perguntas, né? Eles tinham perguntas se as aulas iam continuar, se os ladrões tinham sido encontrados, se ia ter merenda, né? E muitas perguntas, ou quase todas, Mariana não sabia responder. E o que ela fez então? Porque alguma coisa tinha que acontecer. Ela perguntou se alguém poderia ajudar ela. E os alunos, mais do que depressa, né? Foram cada um na sua casa. Um buscou um balde, outro buscou uma vassoura, né? Uns limparam a sala, outros foram limpar a cozinha da escola, né? E nesse momento a ajuda dos alunos era muito necessária. E cada um então foi atrás lá na sua casa buscar alguma coisa para ajudar. Né? E quando a professora viu as crianças tão dispostas a ajudar, o coração da professora Mariana acelerou. Por quê? Porque ela pensou assim, esses meninos aqui lutando, trabalhando por causa da escola e eles vão ficar sem merenda, né? Então, depois que acabou a limpeza, a professora reuniu os alunos e foram conversar sobre os estragos que tinham acontecido e como eles iriam resolver a questão da merenda escolar, tá bom? Esse é o capítulo 10. No capítulo 11, terça e quinta, Mariana, na casa dela, fazia o jantar. O que eles comiam nesse dia? Macarrão com sardinha e omelete de queijo. Os únicos pratos rápidos que ela sabia fazer, né? E aquele dia era dia de omelete, tá? Aí, ali na conversa, né, entre Mariana e o pai dela perguntou, né, se a polícia já tinha alguma dica sobre os assaltantes, sobre os ladrões, e a Mariana falou que não, né? E depois ela disse para o pai, assim, também, que não podia indicar alguém, acusar alguém sem ter provas, né? Como é que ela ia acusar alguém de ter roubado a escola, sendo que ela não tinha provas? Aí deu um silêncio na hora da janta. Aí o pai perguntou aquilo que a Mariana estava tão incomodada, né? A prefeitura vai repor a merenda roubada da escola? Mariana disse que parece que sim, mas quando? Ninguém sabia, né? O pior, aí a Mariana fala para o pai dela que o pior também, uma das coisas piores, é que tinham levado embora os papéis da escola, livros, cadernos, né? Como que os alunos iam aprender, né? E provavelmente os ladrões iam queimar caderno de aluno, né, gente? Eles não estavam muito interessados em caderno de alunos. O pai dela fala, isso é uma miséria, minha filha, isso é uma tristeza, né? Aí ela pergunta, pai, como que eu vou trabalhar sem livro e sem caderno? Aí o pai dela lembra lá da mitologia grega, Sócrates, Platão e Aristóteles, que não tinha caderno nessa época, não. Como é que eles estudavam? Né? Eles estudavam com a oralidade, né? Eles iam ensinando as histórias. Aí o pai dela encostou, aí ela falou, pai, para de graça, eu tenho um problema para resolver. O pai encostou na cadeira, pensou e falou para ela, o que é uma escola, Mariana? Ela respondeu depressa, sem pensar muito. Ora, um lugar onde as crianças aprendem a ler, a escrever, a contar e mais uma porção de coisas. Aí ele fala, eu não estava brincando quando eu falei dos gregos. Aí ela para e pensa, será que eu realmente posso dar aulas sem cadernos? Aí o pai dela responde, Mariana, as crianças gregas tinham aula nas praças, ao ar livre. Os professores apresentavam o mundo ao vivo e a cores.
E a merenda, pai? Muitos alunos não têm o que comer, a única comida é a merenda. A que horas você serve a merenda? Aí ela, às 9 horas. Aí ele, vamos combinar assim, você prepara uma aula diferente, sem cadernos e livros, e eu cuido da merenda. Olha que legal, gente, eu fiquei até emocionada agora. Aí ela pergunta para o pai dela, o que, que você vai fazer? O pai fez uma cara de mistério e foi atrás de uns amigos. Quem tem amigo tem tudo, né? O aviãozinho, uma espécie de asa delta motorizada, precisava de umas reformas. Era de segunda ou terceira mão, mas voava. Depois do almoço, ele iria ao clube de aviação para fazer uns testes no aparelho. Mariana viu o brilho no olhar do pai e sorriu. Quando falava nessas engenhocas de voar, ele ficava com jeito de criança. O aviãozinho é porque os amigos estavam pensando em comprar um trike, que é um aviãozinho pequeno. Olha que legal, gente. O que eu tiro de conclusão aqui nesse capítulo? Que a união faz a força e de que ninguém faz a educação sozinha. A educação é uma união entre a escola, professor, aluno e a família. E o Estado, né, o governo. Sozinho a gente não consegue. E a gente está vendo isso nesse livro. Né? Na sua casa, você não consegue sozinho, precisa dos seus pais para te auxiliar. Aqui, eu preciso das coordenadoras para me auxiliar. E assim por diante, tá bom? Próxima aula, a gente continua o estudo do nosso livrinho literário. Tchau para vocês.